Olá, estudantes! Tudo bem? Mais uma videoaula, certo? Essa é a nossa videoaula de unidade número 3. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre responsabilidade social, certo? Agora, focado nos protocolos e acordos internacionais. É a nossa unidade 3. Mas antes de entrar aqui, de fato, no conteúdo, certo? Eu queria passar uma mensagem para vocês de o seguinte. Galera, lembrem-se, tiver com dúvida, mande mensagem para o tutor, né? Vai lá no seu portal do aluno, mande mensagem, pergunta sobre a matéria, qualquer coisa. O tutor está lá para isso, para ajudar vocês na construção do conhecimento, tá? Então, estaremos aí nessa caminhada junto nessa disciplina EAD e pode contar com o tutor, pode contar com o professor, mande mensagem para a gente quer saber um feedback de vocês, né? A gente quer ter o feedback, seja dúvida, seja também elogios, né? Sobre a videoaula, sobre o nosso conteúdo, nosso portal acadêmico, beleza? Então, estudantes, faz esse favor para mim, tá? Se tiver com dúvida, use nosso sistema do aluno lá, o portal acadêmico. Bom, agora então nós iremos falar um pouco da nossa unidade 3, protocolos e acordos internacionais. Qual é o caminho que essa unidade irá seguir? Bom, primeiramente nós iremos falar sobre os breves antecedentes, né, das conferências internacionais sobre o meio ambiente. Então, olha só, Estocolmo, Eco 92, Rio mais 10, Rio mais 20, tem uma série de conferências aí que nós iremos tratar. Então, quais foram as principais decisões adotadas nestas conferências, né, sobre o meio ambiente, essa conferência internacional aí? As principais decisões adotadas, né, nessas conferências. Então, isso também veremos nessa unidade 3. A importância das conferências internacionais sobre o meio ambiente. Então, a unidade 3 se resume a isso. O que aconteceu nas conferências, quais foram as principais decisões e essa importância, o que isso mudou, né, em alguns aspectos aí. Bom, iniciando aqui, depois de fazer essa breve introdução, eu já coloco uma reportagem aqui falando sobre a questão das mudanças climáticas. Então, saiu uma reportagem, né, nesse jornal aqui, falando sobre que a área que será inundada, afetada pela elevação do nível do mar no Rio de Janeiro, ela está avaliada em 109 bilhões de reais, né? Então, a elevação do nível do mar, a galera que mora, né, próximo à praia, né, eu falo muito isso quando eu viajo, por exemplo, para Arraial do Cabo, quando você passa ali, se você for passando por Praia Seca, ali tem um cordão arenoso entre a lagoa e o mar. Se houver o nível do mar, todo mundo que tem casa em Monte Alto, Figueira, Praia Seca, vai ficar sem casa, só devido à elevação do nível do mar. Então, esse cálculo aqui, ó, é para o município do Rio. Imagine as outras áreas lá na nossa Costa do Sol, que a gente chama, né, lá a região dos lagos. Imagine a Costa do Sol, como é que será atingida também. Então, esse problema já está sendo monitorado pelos cientistas, verificando que o impacto no planeta, né, poderá ocasionar a elevação do nível do mar. Isso já aconteceu, né, muito pequena a elevação que teve, mas aconteceu. E a projeção é que, se não tiver uma remediação, né, uma mitigação das questões ambientais, principalmente das emissões, que aumenta a temperatura do planeta, o nível do mar vai se elevar até 2040 e vai ter esses danos que eu falei para vocês aqui fora o custo. Então, essa aqui é uma reportagem, né, mostrando que, por exemplo, o Rio registrou 42, quase 43 graus em 16 de outubro. Foi a maior temperatura dos últimos 100 anos, desde 1915. Então, olha só, alguma coisa está acontecendo, né? Se você for pegar a base científica que fala sobre isso, tem autores que falam que o planeta está passando por um aquecimento. E tem autores que mencionam o seguinte: não, nosso
planeta ele estava tá no final do aquecimento e vai começar a resfriar. Então são duas correntes, essa corrente, né, ela é mais fraca, né, a corrente forte é a corrente que menciona sobre o aumento da temperatura do planeta, tá? Bom, então, das conferências, como que ocorreu? Aqui eu já comecei da ECO, né? Mas tem a Estocolmo lá em 72. Próximo slide nós falaremos um pouco. Mas para a gente que mora aqui no Rio, que mora no Brasil, as conferências mais importantes foram essas, né? A ECO 92, a Rio mais 20, e aí tem aqui uma projeção, por exemplo, para Rio mais 40. Né? O que essa figura está mostrando? Essa figura está mostrando o quê? Na Eco 92 eu tinha a floresta e aí tinha as ideias, gente, vamos preservar, vamos buscar soluções para minimizar o impacto ambiental, da produção industrial, da economia, do consumo, etc e tal. Já na Rio mais 20, né, que nem ocorreu aqui no Brasil, essa Rio mais 20 já teve um impacto, assim, não foram, as soluções que foram propostas aqui na Eco 92 não foram postas em prática, e aí o que aconteceu? Veio na Rio mais 20, né? E aí os danos ambientais continuaram a ser produzidos, né? Então, imagine quando chegar em 2040, ainda os políticos, os stakeholders, aí, os principais envolvidos nessa questão ambiental, estarão discutindo como proteger o planeta, mas o planeta já estará com seus recursos esgotados, né? Então, o que nós precisamos de fato é pegar as soluções que foram propostas aqui e efetivamente executar essas medidas, né? Porque senão nós teremos um planeta que não irá aguentar o nosso consumo. Bom, aqui eu tenho esses gritos, né? Aqui, essa figura chama isso de gritos de alerta. Então é um alerta, eu mostrei lá logo no início a reportagem sobre o aumento da temperatura e elevação do nível do mar, e que dali é o nosso pontapé inicial para entender. Poxa, Alan, por que vai aumentar o nível do mar? Por que está aumentando a temperatura? Bom, tudo isso deriva do que já discutimos na primeira e na segunda unidade. Então, o que a sociedade fez, né? Começou a discutir. Como eu já mencionei, primeiro foi lá em Estocolmo, em 1972. Essa foi a primeira conferência, a grande conferência sobre meio ambiente, né? Aí, resultado dessa conferência, em 1987, foi divulgado, né? Foi produzido e divulgado em 1987 o relatório Brundtland, que se chama de Nosso Futuro Comum. Neste relatório, tá, que foi oriundo da Conferência de Estocolmo, criou-se o conceito de desenvolvimento sustentável. E eu falarei na nossa próxima unidade. Aqui foi definido esse conceito. Logo em 1992 teve a Eco 92. No Rio de Janeiro, centenas de pessoas vieram para cá, né? Milhares se movimentaram porque houve manifestação, etc e tal. Bom, lá no nosso material tem um vídeo muito interessante de uma menina que dá uma declaração falando, é emocionante assistir esse vídeo. Ela fala, né, como criança, o que ela espera, porque na verdade o planeta, quem irá sobreviver, quem tem a potencial de mudar são as crianças, né? Então, claro, os adultos precisam fazer o papel, mas quem vai pegar a herança, quem vai segurar, né, todo o pepino lá na frente, será os nossos filhos, netos, né? É ele que poderá não ter uma... todo mundo fala essa história, né? Ah, eu subia no pé de manga lá perto de casa para pegar uma manga, eu, né, pegava um cajá. Hoje em dia quase não tem mais pé de manga e de cajá na rua, né? Só por esse simples motivo, seu filho não poderá subir em árvore. Pode ser até bom, porque ele não quebra um braço, sei lá. Mas isso não está se tornando cada vez mais escasso. Então imagine, é só essa questão de subir em árvore, é uma coisa pequena, mas imagine tudo que você
deixará de legado para o seu filho, para o seu neto? Então é essa questão que está em discussão, né? E as crianças precisam estar atentas a isso, né? É ela que tem o potencial de mudar, certo? Então, na Eco 92, isso foi até um resultado, tá? Da Eco 92. Em 1997, teve o Protocolo de Kyoto. Esse, né, foi um ponto importante, porque o Protocolo de Kyoto fala sobre o aumento da temperatura. E aí diversos países ratificaram esse protocolo, né? Os países foram lá, ó, tem que diminuir as emissões. Só que quem não assinou esse protocolo? Adivinha quem? Quem? Exatamente, os Estados Unidos. O principal país que produz produtos industrializados que consomem, não assinou o Tratado de Kyoto. Então, se o principal país não assinou, quer dizer, agora, né, neste momento atual, isso, em 1997 os Estados Unidos era o principal país. Esse cenário está mudando, né? Hoje em dia, a China está crescendo exponencialmente cada vez mais e todos os economistas dizem que a China irá passar os Estados Unidos. Agora imagine, gente, a população da China consumindo. Vocês têm ideia disso? É um dos países mais populosos do mundo, é a China. Então, esse protocolo de Kyoto, os países ratificaram lá, ó, eu não me comprometo a reduzir as minhas emissões, né, na atmosfera de X percentual. E os Estados Unidos não quis assinar isso. Bom, depois de 97, eu tenho a COP15, que foi em 2009. Isso foi a conferência, né, a COP15, a conferência que falou sobre o aumento da temperatura também, resultado desse protocolo de Kyoto. Aqui, então, foi lá bater o martelo. E aí, gente, quem irá assinar ou não o acordo, né, para diminuir as emissões? Então, de novo, teve a COP15. A ideia era tentar limitar a temperatura, né, somente a 2 graus Celsius até 2100. Isto é, se a temperatura média hoje, aí bate no verão do Rio de Janeiro, né? Temperatura média aí nossa, 36 graus, por aí, a ideia é que essa temperatura chega no máximo a 38 graus. Então, essa é a ideia que foi discutida na COP15, em 2009. Depois, eu tenho a Rio+20, que novamente foi um desdobramento da Eco 92, e aqui mais de 176 países se reuniram para poder discutir sobre a questão ambiental, sobre a sustentabilidade. Bom, então, olha só, eu mostrei aquela figura anterior, né? Volto aqui para mostrar para vocês. A discussão está tendo, mas e as ações? Ah, Alan, pô, Alan, eu vi um projeto que fala sobre preservação, eu vi o outro projeto, beleza, o projeto existe, gente. O problema é, nosso modo de consumo continua o mesmo. São poucas ações que, de fato, conseguem reduzir o consumo. Por exemplo, você recicla o seu lixo? Você guarda o seu óleo? Você consome menos quantidade de roupa, por exemplo? Você, né, pega a sua roupa e customiza alguma coisa do tipo? Então, essas ações precisam ser efetivadas, porque é isso que vai movimentar o mercado, certo? Bom, avançando aqui, e aí agora, né, eu falei sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele tem 3 pilares, tá? No nosso dia a dia aí, fica bem fácil de entender quando você pega a questão empresarial de responsabilidade social, que é a sustentabilidade ambiental, a social e a econômica. Então, diversos autores, né, em artigos, livros, sempre mencionam o seguinte: a sustentabilidade ela não pode ser só ambiental. A sustentabilidade ela não pode ser principalmente econômica, porque é o que acontece, né? A empresa desenvolve um produto novo. Poxa,
produto, né, de alta tecnologia, produto verde. Mas será que aquilo foi uma visão de sustentabilidade ambiental ou uma visão de sustentabilidade econômica? Então, a sustentabilidade ela tem esse tripé e nós precisamos trabalhar com o conceito de desenvolvimento sustentável, que é preservar para as gerações futuras, né, resumidamente, sendo pelo pilar ambiental, social e econômico. Então, tem que ser sustentável nos 3 pilares. Na verdade, isso daqui foi a questão inicial, lá do conceito. Hoje em dia, você vai ver que autores como o Ignacy, né, o autor, ele já desenvolveu mais pilares aí da sustentabilidade. Então, ele fala sobre sustentabilidade cultural, por exemplo, né? Existe uma sustentabilidade cultural. Veremos isso nas nossas próximas unidades, tá? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Assistam essa videoaula. Não esqueça, qualquer dúvida, entre em contato com o nosso tutor, tá? Tá aqui um recadinho para vocês. Se a caminhada está difícil, é porque está no caminho certo. Abraço, galera. Fui!